bem-vindos ao canal Crioulo de Guiné. Hoje, para a nossa aula, vamos falar das especificidades do crioulo guineense. O crioulo sendo uma língua, de tudo que já vimos até aqui, tem as suas particularidades, porque de um lado tem vocábulos 80% estimado, derivados do português, de um outro lado tem uma estrutura gramatical típica das línguas africanas. Então, o crioulo tem suas particularidades, suas especificidades, comparativamente ao português e a outras línguas. A primeira especificidade que vamos ver é a inflexão verbal. Os verbos do crioulo guineense não têm flexão. Em português já há flexão de verbo, número, tempo, aspecto, voz, por aí. No crioulo guineense não temos essas coisas. O verbo é sempre o mesmo. Os verbos não mudam, nem em pessoa, nem em número. Para o caso de tempos, vamos ver, no capítulo do estudo dos verbos, vamos ter algumas marcas de tempo e de aspecto, mas não são desinências verbais. Então, essa ausência de desinências verbais do crioulo guineense faz com que o uso dos pronomes torne-se obrigatório, como regra geral. Também depois vamos ter uma aula sobre isso. Portanto, não há flexão verbal. Eu vou dar um exemplo. O verbo comer. É o verbo comer. Para todas as pessoas é sempre comer. Primeira pessoa do singular é comer. Vou comer e comer. Não comer. Vou comer. É comer. Nota. É sempre o mesmo verbo comer. Por isso, o uso do pronome torna-se obrigatório, porque já não temos desinência verbal, não temos flexão verbal. O uso do pronome pessoal, sujeito, torna-se obrigatório. Também é um capítulo que vamos estudar mais adiante. Depois da inflexão verbal, como outra especificidade do crioulo guineense, é adjetivos com formas verbais. Os adjetivos do crioulo guineense adquirem valor verbal, desempenhando a função de qualificador do sujeito. Adquirem um valor verbal. Por exemplo, eu posso dizer em português, o João é bonito. No crioulo seria João bonito. Por que eu não preciso traduzir esse verbo e aqui? Porque o bonito, sendo uma qualidade atribuída ao sujeito, adquire valor verbal. John bonito. Não preciso dizer John e bonito, traduzindo o verbo ser por i. Não. Existem casos bem particulares em que precisamos fazer tradução assim literal, mas são casos muito particulares que vamos ver mais adiante. Portanto, é o adjetivo bonito aqui que adquire já valor verbal, porque qualifica o nosso sujeito, John. Então, é John bonito. Em português, o João é bonito. Em crioulo, John bonito, porque o adjetivo assume forma verbal. Uma outra especificidade também é o princípio fonêmico. O princípio fonêmico é o princípio que garante que para cada letra, um som, para cada grafema, usando termos técnicos, para cada grafema, um fonema, e para cada fonema, grafema. Em português temos casos em que uma letra pode representar mais de um som. Por exemplo, o som S é representado pela letra S, é representado pela letra C cirilha, é representado pela letra C diante de E e I. Em crioulo, tudo isso resumimos numa letra apenas S. Por isso, todas as letras do crioulo representam a letra que representam. Não há esse princípio como em português, S entre vogais vale Z. Para qualquer som de Z, em crioulo escrevemos a letra Z. Para qualquer som de S, escrevemos a letra S. Não importa se está entre 400 ou 500 vogais. Então, é chamado o princípio fonêmico, que garante que para cada letra, um som, e para cada som, uma única letra. Então, é esse princípio que vai reger todo esse nosso curso de crioulo. Depois temos estrutura gramatical dominantemente bantoide. O crioulo tem um léxico aproximado, mais ou menos 80% de palavras derivadas do português. E, pronto,
Depois temos uma estrutura gramatical típica. Esta estrutura gramatical típica é verificada em muitos casos, por exemplo, na formação do plural, em que, na presença de um numeral, a marcação do plural com S final ou IS, se a palavra terminar em consoante, torna-se não necessário. Por exemplo, eu digo John tem 3 vacas. Por que eu não preciso escrever 3 vacas? Por quê? Porque já temos um numeral aqui que marca o plural antes do final da frase. É uma estrutura típica das línguas africanas, das línguas nativas que temos. Da marcação do plural, na presença de um quantificador, numeral, qualquer coisa antes, que já dá a ideia de pluralidade, a marcação do plural ela fica até desnecessária. O crioulo tem isso porque adquiriu isso das línguas africanas de origem bantoide. Outra especificidade é a inexistência de determinantes artigos. Quando em português se diz o João, em crioulo é só João. A Maria, em crioulo é só Maria. O Paulo, em crioulo é só Paulo. Não temos o Paulo em crioulo. Não. O Mário, em crioulo é Mário. Não temos determinantes artigos. Depois temos 2 formas de pronomes pessoais. Sujeito. Também é típico das línguas africanas. 2 formas de pronome pessoal sujeito. Em português, eu, tu, ele, nós, vós e eles. Só isso. Em crioulo temos 2 formas de pronome pessoal sujeito que vamos ver mais adiante. Temos a forma principal. Bu, i, nó, bo, é. Esta aqui é a forma principal. Depois temos a forma secundária, a mim, a vó, ela, a nós, a vós, eles. Isso só existe aqui em África. Depois, uma outra particularidade do crioulo guineense é não uso de consoantes duplas. No crioulo guineense, todas as letras R valem R. Quando em português se diz carro e caro, em crioulo escrevemos tudo com carro. Caro de automóvel, caro de coisa que não é barata. Em crioulo tudo é carro, com R. Então, nossa gente não consegue especificar para quando é que é R, quando que é R. Nota, para nós tudo é R, R, R. Então não usamos consoantes duplas. Já que o princípio fonêmico também nos ajuda. S é sempre S, mesmo entre vogais. Aqui não vamos dizer masa, vamos dizer massa. Porque S é sempre S. Não precisamos por colocar 2 consoantes aqui para dar massa. Não, é sempre massa. Depois temos outro princípio que é transformações semânticas. Transformações semânticas são palavras que saíram do português, chegaram em crioulo e passaram a ter um sentido ou mais amplo ou diferente. Vou dar exemplo de algumas transformações semânticas. A expressão de cor. De cor, que sabemos que em crioulo ficaria de cor. De cor em português é uma pessoa de pele escura. Aqui na Guiné, de cor é uma pessoa de pele clara. Palavra empina. Vem de empinar. Em crioulo vamos escrever empina. Não há nenhum esforço para descobrir que a palavra empinar deu a palavra empina de crioulo. Empinar em português é andar assim de nariz levantado, de rosto levantado. No crioulo da Guiné, empina significa andar assim, de rosto baixado, cabeça baixo. Só para dar alguns exemplos daquilo que dissemos transformações semânticas, ou seja, palavras que saíram do português. Se percebe que essa palavra do crioulo
provém diretamente dessa outra palavra do português, mas chega no crioulo, ganha um sentido diferente. Outra especificidade é não uso de acentos gráficos. Pelo menos nesse curso aqui, não vamos usar acentos gráficos no crioulo, em função, porque o princípio fonêmico já nos ajuda. E para certas confusões, o contexto da frase vai ajudar, né? Para distinguir pá e pá. Porque assim solto pá como preposição, pá como material de trabalho, é difícil. Assim, palavra solta. Mas, no entanto, o contexto da frase vai ajudar a distinguir se é pá, elemento material de trabalho, ou pá como preposição. Portanto, nesse curso não vamos usar acentos gráficos nas palavras do nosso crioulo. Depois também o uso do MP e MB. Temos som nasalizados, vamos representados por N apóstrofo. Se a palavra começar em consoante, não precisamos de apóstrofo. Se começar em vogal, vamos precisar, por exemplo, a palavra ngatinha. Ngatinha, nota, N apóstrofo. Se for pronome pessoal sujeito, de eu, seria N apóstrofo mais espaço. Entende? Eu tenho. Para outros casos, se a palavra, a letra seguinte for P ou B, começamos com M, empata. Entola, empata, por exemplo. Empatar. Palavra empina. Ou mbaria, por exemplo. Palavra mbaria, que significa variar. Nota, P e B, embora o som seja um pouco nasalizado, mas não vamos colocar N, apóstrofo, vamos colocar M. E, finalmente, várias formas de exprimir o superlativo absoluto, enquanto grau de adjetivo. Superlativo absoluto enquanto grau de adjetivo. Em português temos superlativo, que pode ser absoluto analítico ou absoluto sintético. Mas o crioulo oferece várias possibilidades de exprimir o superlativo absoluto. Várias possibilidades. Vamos ver isso depois no estudo de adjetivo. Por exemplo, uma coisa que é muito branca, poderíamos dizer branco. Em crioulo ficaria branco. Esse aqui é o branco normal. O grau máximo do branco seria branco toque. Branco demais. Branco mal. Ou branco fandango. Mas tudo é branco. A intensidade máxima do branco. O fandango aqui é adjunto de intensidade máxima do branco. É fixo. Para branco é sempre fandango. Os outros aqui podem ser movimentados. Então, é só um exemplo para mostrar que há várias formas de exprimir o superlativo absoluto no crioulo guineense. É uma particularidade também que o crioulo guineense adquiriu das línguas africanas. Depois, finalmente, concluímos essa aula de hoje, dizendo que, pronto, há outros nomes que são escritos por convenção, por exemplo, nomes pessoais. O meu nome é Abelka. Não é porque é o professor da Guiné, aqui íamos escrever capa, não, porque eu fui registrado com CA. Entre outros nomes, Jesus Cristo, por exemplo. Cristo escrevemos com capa, mas Jesus escrevemos com J, não Z. Jesus Cristo. Entre outros nomes que são escritos, outros por convenção, como Jesus Cristo, capa aqui, e outros nomes que são nomes próprios, são escritos como são, não obedecem essas regras da grafia do crioulo guineense. O nosso provérbio de hoje é sofredor tapa de fidalgo. Quem sofre, alcança sempre uma recompensa. Sofredor é a pessoa que sofre, é marca do aspecto habitual, padi, verbo padi, significa brotar, dar a luz, gerar. Fidalgo. Fidalgo é uma pessoa eminente, uma pessoa importante, uma pessoa ilustre. Para dizer que quem sofre
esse aqui é o aspecto humanizante da dor e do sofrimento. Quem sofre por uma causa nobre, uma causa boa, sempre alcança uma recompensa. Sempre consegue um resultado bom no final. Não é no sentido de nos conformarmos com o sofrimento, mas é no sentido de não nos desesperarmos, no sentido de não perdermos o ânimo diante da dor, diante do sofrimento, porque dias melhores virão. Esse provérbio aqui é sempre atual, porque a nossa gente aqui está com dificuldades de várias ordens e pessoas sofrem. Então esse provérbio vem para dar mais ânimo às pessoas, para não desistirem, para não baixarem os braços, para continuarem a lutar, a aguentar os sofrimentos, porque no final todos terão uma boa recompensa. Obrigado e até a próxima aula.